Bem-vindos ao Fabi 50. Este mês está sendo muito especial porque é o meu aniversário de 50 anos. E para comemorar o meu aniversário, nada melhor do que comemorar com vocês. Eu trouxe alguns temas que são muito importantes para nós que vamos fazer 50 ou que estamos nos 50 ou que estamos chegando ou que já passamos dos 50. E hoje eu trouxe a doutora Júlia. Ela é ginecologista, especializada num assunto que nos interessa muito, que é a menopausa. Não é isso, Júlia? É isso, Fabi. Obrigada. Eu sou Júlia, sou ginecologista. Lido diariamente com questões relacionadas ao período da menopausa, que, na verdade, é um assunto que a gente começa a discutir antes dele chegar. É verdade. É um tema que mulher não tem medo da menopausa, Júlia? Exatamente. Parece que é um bicho de tantas cabeças, né? É bem por aí. Não é? Mas, na verdade, assim, é mais um Mito. medo, é mais mito do que realidade. A verdade é essa. É. As coisas evoluíram muito, graças a Deus, Sim, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem diversas formas de a gente poder lidar com isso, né? Para, na verdade, porque o que a gente observa, que diariamente, né, a gente teve uma mudança muito grande das mulheres nesse período. A gente vê que a gente falava que antigamente a vida estava acabando na menopausa, mas hoje em dia, para muitas mulheres, ela está só começando. Não é? Então, assim, a gente tem que ter uma forma de lidar com isso para a rotina ser mais leve, como tem que ser. Parece que a gente só tem vida quando está naquele período de reprodutividade. Exatamente. Acabou a reprodutividade, o negócio acabou, é isso mesmo? Como se tivesse acabado a função da mulher, e não é bem por aí. É isso que eu consigo, que eu vejo muito com as mulheres, né? Sim. Assim, meu Deus, estou na menopausa, já fica aquela cara assim, né? Ai, entrei na menopausa. Gente, não é assim mais não, né? Não. Vamos contar para elas que, graças a Deus, o negócio mudou. Então, a gente começa ali perguntando para você, o que é climatério? Todo mundo tem dúvida, o que é climatério? Que é o antes da menopausa? É por aí. É porque, na verdade, a menopausa é um diagnóstico, né, que a gente dá retrospectivo. Então, a gente só vai descobrir que a mulher entrou na menopausa depois de um ano que ela passou sem menstruar. Então precisa ficar um ano todinho sem menstruar para dizer que está na menopausa. Exatamente. Tá. E o que acontece é que até que isso realmente se estabeleça, assim, antes desse período, a gente começa a ter sintomas, a gente tem um período de irregularidade. Então, é até importante dizer que, assim, a menopausa é esse período de um ano. Então, muitas mulheres vão ter um período, assim, de 6 meses e depois retornam a menstruar, 7 meses, e a gente começa do zero. Tem que passar um ano inteirinho sem menstruar para a gente dizer que está na menopausa. Esse período de um ano, como ele chama? Aí que começa o período do climatério. É o período de perimenopausa que a gente fala, né? Que é esse período até, de fato, chegar na menopausa. Então, o que é, de fato, o climatério? Ele é o período que engloba esse período de perimenopausa e ele pode se estender, assim, por até uns 1, 2 anos ou até mais, em algumas pacientes, que são os períodos em que a gente mais tem sintoma. Ou seja, as mulheres começam a ter sintomas relacionados à menopausa antes de fato, entrar na menopausa. Entendi. E quando a gente pensa até em tratar dessa questão, né, desses sintomas, a gente começa a tratar, inclusive, antes. Começa, então, o tratamento quando tem sintoma. Exatamente. Então, se eu tenho aquele fogacho, que é aquele calor que vem de repente, que aquilo é um transtorno, né? Eu já vi, minha tia tinha muito, eu não tive ainda, mas é um calor que não passa, né? E a pessoa fica suando muito. Isso. É um negócio meio... até constrangedor às vezes, porque a pessoa está na rua porque fica muito molhada. Não sei se é normal isso, mas algumas mulheres ficam muito suadas, né? Exatamente. O fogacho, inclusive, é a queixa mais, além de ser mais frequente, eu acho que é uma das que tira mais qualidade de vida das mulheres nesse período. Porque é exatamente isso, elas definem, a definição é clássica, assim, a vontade de tirar a roupa toda. Às vezes está num ambiente frio e tá aquele calor, aquele suor. É uma onda de calor rápida, né, que a gente fala. Pode durar aí alguns segundos, mas o normal é que dure de 1 a 3 minutos. E muitas das vezes, assim, na maioria das vezes, é um dos primeiros sintomas que a paciente apresenta pra gente, né? Que as mulheres chegam reclamando porque é algo desconfortável. Então, como é algo super desconfortável, algo que mexe realmente com a qualidade de vida, como é que a gente vai
normalizar isso, né? Deixar... Não tem como. Não, a pessoa não tem que aprender a conviver com isso. Não. A gente tem que ver uma forma que ela não tem que conviver com isso. E tem, né? É super possível. Outra coisa é o ressecamento vaginal, né? Exatamente. Que as pessoas normalizam. Ah, tem ressecamento vaginal e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem não, querida. Não é porque você não vai mais ter vida reprodutiva que você não pode ter vida sexual, né? Exatamente. Vamos combinar que a gente tem jeito para isso. Inclusive, assim, o que eu gosto muito de falar é que menopausa, ela não é para ser uma sentença, uma condenação. Ai, por favor. Então, assim, é exatamente isso. É como se, a partir do momento que a gente... Vou tirar a função da reprodução, acabou, não sirvo para mais nada? Óbvio que não. Né? Então, é uma queixa também muito comum, algo muito desconfortável. Inclusive, nesse período, né, de climatério e menopausa, a gente fala que a mulher começa a apresentar tem algumas características, né, alguns sintomas relacionados ali ao sistema urogenital, que a gente chama, né? Então, não só o ressecamento vaginal, mas o ressecamento vaginal é uma questão muito importante. Mas a gente tem algumas outras estética íntima também, porque perde ali colágeno, elastina, e o paciente fica também super incomodado. Eu vejo minhas pacientes hoje, que eu acho que as pacientes procuram e tem procurado mais para essa parte de estética íntima, e a gente tem olhado com mais cuidado para isso, porque a gente olhava muito para corpo e não tinha muito esse cuidado com a estética íntima feminina. E hoje a gente tem olhado com muito mais cuidado para isso. Eu acho que até uma coisa muito boa, assim, da gente ver nessas ações, da gente trazer, né, mostrar para as pessoas, trazer a público, falar dessas questões, porque todo mundo encara com mais naturalidade, porque tem pacientes que acham que o problema está com ela, que ela sente aquilo ali, que outros não vão sentir, e essa questão da perda da elasticidade, do turgor da pele, né, da flacidez, isso gera muita insegurança para as pacientes. Com certeza, e machuca na hora da relação sexual, né? Exato, a gente viu muito que as pacientes acabam perdendo, né, muito na vida sexual, às vezes não é nem por uma questão da lubrificação, mas é uma questão estética. E ela não vai querer ter relação, ou começa a ter umas mudanças assim, de querer ter relação somente com luz apagada. Olha como é interessante a gente estar falando sobre isso. Eu fui num congresso que a gente tem um grupo de mulheres cirurgiãs plásticas do Brasil inteiro. E aí, olha que interessante, nós tivemos uma mesa falando sobre estética íntima, saúde feminina. E foi numa sala que não foi na plenária principal, foi em uma sala menor. E a sala estava muito cheia, tinha muita gente em pé querendo ouvir sobre aquilo. E aí terminou o congresso, nós fomos no grupo e começamos a falar, gente, a sala estava lotada com pessoas em pé. A gente precisa levar isso para a plenária principal, porque a gente precisa sim olhar, porque a grande maioria do público da cirurgia plástica é o quê? Público feminino. Exatamente. Hoje os homens têm feito, mas continua sendo a grande maioria um público feminino. E a gente tem que olhar para a estética íntima feminina. Hoje também tem muitas cirurgias para redução de clitóris, né, de pequenos lábios, de vulva, preenchedores, clareadores, tanta coisa legal, Júlia, para fazer. Muita coisa que essa parte da estética íntima, ela está muito associada com a parte funcional também. Então, a gente vê que, às vezes, o preenchimento, ele não vai trazer só um conforto estético. Ele vai trazer um conforto funcional da paciente ter uma relação menos dolorosa, né, dela lidar com isso melhor, de ter mais o estímulo mesmo, né, para ela permanecer mesmo com a vida sexual que ela sempre teve. E é engraçado você falar isso, que eu passei por uma situação bem semelhante num congresso. Era uma mesa sobre sexualidade feminina e foi a mesma coisa, era uma salinha pequena e a sala ficou lotada. Pois é. Inclusive, a mesa, né, falou sobre isso, falou, olha, eu acho que para futuros, né, foi um congresso que eu fui em São Paulo, nossas futuras reuniões, a gente precisa levar isso em consideração, que as pessoas estão muito mais abertas a discutir sobre isso, né? Porque mesmo na ginecologia ainda é um tabu muito grande. É mesmo? Queixas, as pacientes muitas vezes elas têm a queixa assim referida, que a gente fala, né? A gente pergunta e ela traz pra gente.
mas nunca é a queixa dela, ela não veio nos procurar por conta daquilo, sabe? Então, a gente precisa realmente falar mais sobre isso. Sim. E nesse período, né, de climatério, perimenopausa, isso é muito importante, porque a gente tem essas questões, né, anatômicas, fisiológicas, que vão prejudicando um pouco esse lado, mas a gente precisa falar também que, por exemplo, um tema muito interessante é lidar com contracepção nesse período. Porque as mulheres acham que só porque elas estão perto da menopausa elas não podem engravidar. E isso não é verdade. Olha aí, tá achando que já tô na menopausa, não preciso fazer nenhum método contraceptivo. Exatamente. É aí que... Sim, e a gente, inclusive, tem métodos contraceptivos focados nesse período. A gente teve uma atriz aí que engravidou, né? Sim, exatamente. Tá aí de exemplo, Tá né? de exemplo. Devia estar no climatério, não estava na menopausa, né? É bem por aí. E a contracepção nesse período, ela também é individualizada. A gente tem opções melhores, né? Já visando mesmo, né, entrar nesse período de reposição hormonal, algo que vai tanto repor, mas que também dê essa segurança, né, de contracepção nesse período. Isso é super importante. Algumas aqui não devem saber, mas quando a gente está na menopausa, a gente não tem mais óvulo, né? Então, por isso, não menstrua. Então, no climatério, a gente ainda tem. Pode ter pouco, mas ainda tem. É isso? Explica para elas. O que acontece, né? Nós nascemos já com a quantidade definida dos óvulos, né? Então, ao longo da vida, né, a gente vai diminuindo essa quantidade. Então, o que acontece, mas é que a gente precisa, né, para ter essa manutenção, além de ter, de fato, ali a quantidade de óvulos, a gente precisa ter uma manutenção dos hormônios para que a gente tenha, de fato, a ovulação. Então, mais do que a quantidade, o importante é a gente manter níveis hormonais que vão nos garantir que a ovulação ocorra. Então, conforme a gente vai chegando nesse período, né, de climatério, o que acontece é que a gente tem menores picos de tanto do estrogênio, principalmente do estrogênio, mas ao passo que a gente vai tendo uma diminuição do estrogênio, a gente também vai tendo uma diminuição da progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, e essa disfunção gera uma diminuição na ovulação. Então, assim, a gente perde um pouco a capacidade, né, daquele óvulo maturar e ser capaz de gerar uma gestação. Então, não acabaram os óvulos. Pode ser que ainda tenha... Ele vai reduzindo drasticamente. Atrofiando. Exatamente. Vai atrofiando, até que, por disfunção mesmo desse eixo, a gente vai perdendo a capacidade de ovular. E se aí fizer uma reposição hormonal, ela pode voltar a ovular, ou não? Não, porque aí a gente vai tratar vai lidar com esse eixo de uma outra forma, né? Ela não vai ser capaz de ovular. Ela vai ser capaz de repor esses hormônios de uma maneira que traga ela conforto para todos os sintomas, né? Para todos os efeitos, né? Colaterais, vamos dizer assim. Exatamente. Dessa fase que não é o final, não, mas é uma fase difícil para a mulher, né? Isso. Porque é uma fase difícil mesmo. Exatamente. Eu vejo muitas mulheres reclamando da menopausa, que aumentam a gordura visceral, que ficam com a barriga mais distendida, o cabelo mais rarefeito, parece que tem queda capilar, porque a mulher, a gente é uma bombinha hormonal, né? Exatamente, a gente precisa desses hormônios do estrogênio, da progesterona, e a gente precisa deles bem alinhados, né? Isso, exatamente. Eu acho até bom a gente falar sobre isso, né? Tem essa questão também do cabelo ficar mais rarefeito. A gordura, tanto visceral quanto abdominal, a gente perde bastante por ter essa queda do estrogênio, principalmente. A gente tem um prejuízo muito grande também de produção de massa óssea. Então, nesse período... a osteoporose também é um perigo. Exatamente. Aumenta muito o risco de fratura, e de desenvolvimento de osteoporose. É uma coisa que a gente precisa ficar bastante de olho nesse período. Porque antigamente a gente pensava só o quê? Toma leite, que tem bastante cálcio. Não era isso que a avó falava? Só continuar tomando leite que vai estar tudo Toma leite certo. que não vai ter osteoporose. Não é nada disso não, gente. Isso. Olha aí, depende também dos hormônios. Mulher é hormônio. Não tem jeito. Ambulante. Um fator muito, muito legal também de proteção que a gente tem com o estrogênio é
proteção contra doenças cardiovasculares. Então, é um ganho grande que a gente tem também pensando, né, a nível de reposição hormonal, que a gente precisa do estrogênio para ter essa proteção cardiovascular também. Olha que importante, viu? Essa informação é muito importante. A gente precisa do estrogênio para proteger o nosso coração. Exatamente. Então, assim, são vários, né, muito complexo o hormônio, né? O hormônio é muito complexo. Mas vamos simplificar para elas aqui. Claro. Então, pensando em climatério e menopausa, tivemos aí uma disfunção hormonal, uma baixa de estrogênio, progesterona. E aí, o que eu faço? Se ela está me ouvindo aqui e falar, eu estou com tudo isso, estou sentindo que estou entrando no climatério. Sim. Estou com fogacho, meu cabelo começou a cair, ressecamento vaginal. E aí, o que eu faço? Bom, acho Cadê que 50? Eu acho que mais importante, assim, nesse início, é a gente avaliar, né? É uma paciente que precisa ser avaliada, é um tratamento sempre muito individualizado, então não tem muito como fugir, né, de exame físico e rotina ginecológica. O que eu acho que é importante dizer também é que dentro de terapia de reposição hormonal, a gente tem uma janela de oportunidade, que a gente chama. Então, que são as pacientes que são eleitas para realmente pensar numa terapia de reposição hormonal. Não é todo mundo que pode fazer. Não é todo mundo, assim, mas é muito mais do que as pessoas pensam, porque tem muitos mitos envolvidos, né, na terapia de reposição hormonal, muitos medos que as pessoas acham. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Meu pai teve câncer de próstata. Isso não configura risco nenhum para terapia de reposição hormonal. E se a minha mãe tivesse tido câncer de mama? Também não. Também não? Também não. Eu acho que esse é o maior medo, inclusive, das pacientes. Sim. Elas, de longe, o que elas mais têm E qual é a principal causa para não se fazer, então? A gente tem algumas causas que a gente fala que são fatores de risco, assim, né, absolutos para contraindicar uma reposição hormonal. Em relação a câncer, a gente fala muito de história pessoal de câncer, principalmente o câncer de mama. Se eu já tive. Se a minha mãe, minha tia. Isso, exatamente. Se a própria pessoa já teve, a gente fala que é uma contraindicação absoluta, de fato. Outros tipos de cânceres, né? Aí a gente... Útero. Então, é uma coisa controversa. Ovário. É uma coisa controversa, exatamente. De uma forma geral, a gente tenta conversar com um oncologista, né, daquela pessoa para entender, mas de uma forma geral, tem-se uma contraindicação aí relativa, porque é muito controverso. Tem alguns estudos que mostram que, dependendo do tipo de câncer, a gente tem segurança para fazer e outros não, então muitas das vezes a gente prefere não fazer. Tá. Mas uma contraindicação absoluta seria, sem dúvida, o câncer de mama, de história pessoal da pessoa. Tem pacientes que também tem uma contraindicação que a gente fala que é relativa, que, por exemplo, naquele momento talvez não seja ideal ela começar, que são pacientes com diabetes descompensado, com hipertensão arterial descompensada, pacientes que por algum motivo têm alguma doença metabólica, né, que a gente fala, que não está sob controle. Mas mesmo essas pacientes, se a gente vê que ela tem uma boa adesão ao tratamento, se ela consegue ter uma mudança de estilo de vida, futuramente ela pode ser... super importante, né? Exatamente. Ela pode ser uma paciente que está ali candidata também. Uma boa candidata. Se ela cuidou da saúde, teve o nível pressórico da pressão arterial normalizado, Isso. A glicemia normalizou, aí ela pode ser uma futura candidata aí também à reposição hormonal. Então, o estilo de vida conta muito. Conta demais. A gente precisa dele, inclusive, para começar e até mesmo para ter uma boa adesão ao tratamento depois. É uma coisa que não tem muito como fugir. Então, comecei a ter o sintoma, eu preciso procurar meu ginecologista. Para ontem. E aí, fazer a dosagem dos hormônios no sangue, né? A gente faz dosagem hormonal. Na verdade, o diagnóstico é clínico. É só clínico. A gente não precisa, a não ser quando a gente tem alguma dúvida, paciente que tem algumas queixas que não são tão clássicas, aí a gente pode usar a dosagem hormonal, mas de uma maneira geral a gente nem precisa. A não ser que a gente queira confirmar, a paciente ainda tem ciclos muito regulares,
de repente não tem o fogacho, mas tem outras coisas. Se a gente está na dúvida, a gente pode usar a dosagem hormonal. Mas só pela clínica a gente já consegue ir projetando, E né? startar um início de tratamento. Exatamente. E o tratamento? Como é que é injeção, é comprimido? Como é que funciona? A gente hoje em dia tem diferentes formas, né? E cada paciente vai ter uma que se adeque mais, né? Mas a gente tem hoje em dia forma oral, tem forma transdérmica através de gel, adesivo. E normalmente, né, o que a gente faz é uma reposição hormonal combinada. A gente repõe tanto o estrogênio quanto a progesterona. Não adianta repor um só. Não adianta repor um só. Principalmente porque a progesterona protege pacientes que têm útero. Pacientes que, né, que são a maioria, porque pacientes que não têm útero, que tiveram uma esterectomia por algum motivo, elas até não precisariam tanto da progesterona, porque o papel dela é mais de proteção para evitar câncer de útero. Então, é uma coisa que a gente utiliza até para dar uma segurança maior. Mas é uma forma, a forma combinada é a mais comumente, né, realizada hoje em dia. A gente pode, o que a gente faz frequentemente é adotar 2 métodos, tanto o gel, né, via transdérmica, que é de melhor escolha, porque ela tem uma metabolização melhor. A gente combina com progesterona oral. A gente pode combinar, inclusive, de fazer o gel por via transdérmica e colocar um DIU de Mirena, que é o DIU hormonal, para poder Eu tenho fazer o a DIU de proteção. Mirena. E aí eu não preciso fazer reposição hormonal porque eu tenho o DIU? Não, ele vai te garantir uma proteção do útero com a progesterona. Mas o DIU, ele tem uma ação local, o DIU de Mirena. Então, a ação da progesterona que a gente tem pelo DIU é mínima, né, na circulação. Mas nesses casos, ele garante o que a gente quer com a progesterona na reposição hormonal. Então eu poderia repor só o estrogênio. Só o no meu estrogênio. caso, porque eu já tenho o DIU A de Mirena. proteção garantida, exatamente. Entendi. Então, assim, o que a gente visa mais é a reposição de fato do estrogênio, que é o que gera os maiores problemas, né, que a gente tem. Mas são diversas formas que a gente tem de fazer isso. Algumas pacientes, elas vão ter como via de eleição a forma oral. A gente precisa individualizar caso a caso. Gente, é tanta coisa para falar sobre esse tema que a gente vai precisar marcar um dia, um podcast de 2 horas para falar sobre menopausa, porque olha, e tem dúvida. Porque uma coisa também que eu gostaria muito de te convidar, já deixar um convite aqui para a gente falar sobre menopausa e lipedema. Claro! Porque Claro. é um ponto que a gente ainda tem muito para aprender, menopausa e lipedema. Com certeza. Então, já fica o convite aqui público para a doutora Júlia vir falar para a gente sobre isso, sobre esse tema. Seu recado final para elas. Olha, eu acho que o mais importante é entender que esse é um período que mexe muito com as mulheres de uma forma assim, né, de uma maneira geral, mas eu acho que é importante você entender que isso é uma queixa, um sintoma que a gente pode tratar como qualquer outra queixa ou sintoma. Ninguém deve conviver, né, com calorão, com ressecamento vaginal, nada disso. Para tudo isso, todas essas coisas a gente consegue ter uma solução. Então, é muito importante a gente saber se ouvir e entender que a vida está só começando nesse período. Isso aí. Não é porque chegou nos 50 que acabou, exatamente. né? Gente, não, Pra por muitas favor. mulheres Eu me tá recuso só a falar começando. isso. Tá certíssimo. Eu tô na minha melhor idade, não sei você, mas eu tô me sentindo. Olha, se você não é inscrito no canal, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação quando a gente postar aqui vídeos novos. É muito importante pra gente que você se inscreva. É isso, Júlia. Muito obrigada pela sua presença. É uma honra ter você. E ela está atendendo na Clínica FV. Um beijo. Beijo. Obrigada.